Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje já começando o nosso sexto exercício espiritual, esta caminhada de fé, de fortalecimento, em que estamos tão felizes, de entender como o nosso coração e a nossa alma trabalha, e principalmente como sabemos como Deus é importante na nossa vida, porque Ele nos perdoa de tantas e tantas maneiras e tantas vezes, que somente Ele, para ser tão bondoso assim. Por isso, meus irmãos, hoje, com fé, devoção e coragem, vamos iniciar mais um exercício espiritual. E dando seguimento na nossa leitura, hoje nós vamos a meditação de número 6, sobre as penas do inferno, a pena de dano. Hoje acho que vai ser um pouquinho mais pesado, mas vamos entender o que acontece quando a nossa alma se perde. Com grande acerto, Santo Inácio propõe a meditação sobre as penas do inferno, imediatamente após as do pecado, para que assim aquele que cometeu por desgraça o deteste e chore ainda mais, ao ver a punição que traz com consequência necessária. Se Deus não usar da misericórdia nesta vida, o delito deve-se seguir infalivelmente o castigo da outra. Porque logo que o homem peca, incorre em dívida de condenação eterna, vindo a ser como criminoso já sentenciado sem recurso a morrer em suplício. E por esta razão Santo Inácio põe as meditações sobre o inferno, após as meditações sobre o pecado, a fim de dissuadir nosso coração de cometê-lo, pois que é naturalmente temeroso das penas, sobretudo das eternas. Este é um motivo justíssimo de arrependimento e de contrição por ter pecado e para implorar pela divina misericórdia. E vamos iniciar este dia de meditação com a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração, e peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim recorro a vós, ó Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedeis por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos ao ponto 1. Proposição: Palavras de Santo Inácio. Preâmbulo 1. Composição do lugar. É aqui que se deve ver, com a visão da imaginação, a extensão, a amplitude e a profundidade do inferno. Muito bem, irmãos. O que Santo Inácio quer nos dizer aqui? Vamos então nos concentrar. Vamos prestar atenção nas palavras que ele vai nos dizer e usar da nossa mente, a nossa imaginação, para vivenciar isso que ele vai nos dizer. Preâmbulo 2. Demandar o que quero. Aqui se deve pedir o sentimento interno da pena de que padecem dos condenados, para que, caso minhas faltas me levem a esquecer o amor do Senhor eterno, pelo menos o temor das penas me ajude a não cair no pecado. E em primeiro ponto, será ver, com a visão da imaginação, as grandes chamas e as almas com os corpos combustos. O segundo ponto é ouvir com os ouvidos os lamentos, gritos, vozes e blasfêmias contra Cristo, nosso Senhor, e contra seus santos. O terceiro ponto é cheirar com o olfato a fumaça, o enxofre,
a latrina e todas aquelas coisas putréfatas. O quarto ponto é provar com o paladar o sabor de coisas amargas, como lágrimas, a tristeza, os vermes da consciência. E em quinto ponto é tocar com o tato, ou seja, como as chamas tocam e abrasam as almas. Santo Inácio nos propõe que tenhamos praticamente uma experiência real do que é estar no inferno, de sentir, cheirar, ter o gosto, né, de tocar aquilo que muitas almas já condenadas e tantas outras, infelizmente, serão condenadas ao inferno eterno. Santo Antônio Maria Claret tenta nos explicar da seguinte forma: Deus é justo recompensador, que recompensa os bons com a glória do céu e castiga os maus com as penas eternas do inferno. Já vimos que o homem é criado para amar e servir a Deus. Logo, no momento em que peca, não ama nem serve a Deus, mas o despreza, e por isso torna-se réu das penas eternas do inferno, penas proporcionais à maldade do pecado e à sua quantidade. No pecado encontra-se 5 malícias. A primeira malícia é o desprezo do pecador por Deus, razão pela qual deve ser castigado com a pena de dano, que é carecer da visão beatificada de Deus. A segunda malícia é um ato de rebelião ou independência, ou um abuso da liberdade, motivo porque deve ser castigado com a escravidão e a submissão a Satanás, conforme nos disse Deus. Haverá perpetuamente em ti e na tua posteridade sinais e prodígios, porque não servistes ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância que tinha de todas as coisas. Servirás ao teu inimigo que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. A terceira malícia é amar mais a uma coisa criada, pela qual se peça que a Deus, pois bem, uma coisa criada tal qual fogo o atormentará, sendo isto o que se chama de pena de sentido. A quarta malícia é um prazer sensual ou espiritual que tem o pecador, razão pela qual se deve ser atormentado com a dor, conforme ordena Deus. Quando ela se glorificou e viveu em delícias, tanto lhe dai de tormento e pranto. A quinta malícia é a soberba, que consiste no homem querer ser feliz por si próprio, independentemente de Deus, motivo porque no inferno se encontra a humilhação, a confusão e todas as penas. Por fim, já que no inferno o pecador se encontra em seu fim último, feito a pedra em uma poça, permanecerá com obstinação. Por esse motivo, a duração das penas deverá ser eterna. Vejam, meus irmãos, tantos caminhos que nos levam, né? Às vezes queremos fazer pela força do nosso braço, por simplesmente um prazer, por simplesmente uma vontade, e negamos a Deus. E essa condenação não terá perdão. E com isso, o inferno é garantido. Comecemos pela pena de dano. Vê alma cristão, um homem com todos os males, sem nenhum bem. O cristão condenado ao inferno perde a Deus, sumo bem e eterna felicidade. Perder a Deus é um sinal que excede tudo que a nossa imaginação é capaz de alcançar. É tão impossível compreendê-lo quanto compreender o infinito bem que há em possuí-lo. Entretanto, podemos conceber uma vaga ideia. Entra, então, dentro de ti mesma, alma minha, e ponderá seriamente o que significa perder a Deus. No primeiro parágrafo, o santo nos diz assim: a condenação perde a fruição de Deus. No momento em que uma alma entra no céu, Deus a reveste com uma luz claríssima, podendo conhecer perfeitamente até onde uma criatura é capaz, toda a profundidade de sua infinita essência.
ela é inflamada e tão ardente desejo de fruí-lo em um mero atraso, ainda que momentâneo, lhe causaria infinita dor, porque ela deseja intensamente este bem, e ao mesmo tempo o frui de forma perfeitíssima, com a certeza infalível de que o fruirá eternamente. Sente dentro de si uma inundação tão abundante de felicidade que todos os outros deleites do paraíso podem ser considerados nada em comparação com estes. Ou seja, ao conseguirmos a graça, não importa qual seja o outro bem ou outra alegria, nada mais será tão satisfatório como chegar ao céu. Agora, no inferno sucede o completo oposto. Quando a alma entra nele, Deus derrama sobre ele uma luz tão viva que se faz conhecer. Na medida de sua capacidade, a grandeza de sua essência divina é infinita, acendendo-lhe um desejo tão impaciente de fruí-lo, que mesmo um mísero atraso lhe causa infinitas ansiedades. Por isso que, desejando a posse de tão alto bem e ao mesmo tempo vendo-se violentamente separado, com certeza de que não o fruirá jamais. Nasce daqui uma tristeza tão abissal que, em comparação a ela, todos os outros tormentos do inferno são tidos por nada. Em presumo, assim como é inefável a alegria de uma alma no paraíso pela aquisição de Deus, igualmente inefável é a tristeza de uma alma no inferno pela perda do mesmo Deus. No segundo parágrafo, vamos ver o condenado perde a providência de Deus sobre si. Enquanto o homem vive, Deus cuida dele, ilumina seu entendimento com as luzes soberanas, estimula sua vontade com desejos santos, incentiva ao bem, afasta-o do mal, consola e o fortalece em suas penas. Mas nada disso pode esperar uma alma que já entrou no abismo eterno. Lembram o que eu comentei, acho que algumas aulas passadas? Não adianta você, depois da morte, querer o perdão de Deus. Não tem como conseguir isso. Você precisa se perdoar, se confessar, se arrepender de seus erros aqui em terra, aqui em vida. Depois já não pensa nela e a vê como uma coisa que já não lhe pertence. E assim por toda a eternidade. Não voltará a iluminar seu entendimento, não estimulará sua vontade ao bem, não despertará nenhum desejo piedoso em seu coração, tornando-se incapaz de qualquer boa obra. Em sua imaginação não haverá nada além de espectros terríveis. No entendimento só reinarão os pensamentos mais funestos. Sua vontade se agita eternamente pela ira, pela raiva e pelo desespero. Sua memória será sempre angustiada pelas mais aflitivas recordações. E para onde quer que a alma desgraçada se volte, não encontrará outra coisa senão trevas, confusão e amargura. Aqui o nosso santo Antônio Maria Claret quer nos mostrar que o que? Depois que estivermos lá, tudo que você vai desejar é uma coisa que seja mais fúnebre, né? Ou seja, que você morra, que você não fique naquele tormento eterno, né? Ele quer nos dizer exatamente isso. Depois que deixamos a Deus, que não queremos mais estar com Ele e condenados já ao inferno, vai ser tão horrível o sofrimento lá que todo o pensamento daquela alma que se perdeu vai ser de que acabe aquilo, que ele seja destruído logo, que ele seja enterrado, que pare aquele sofrimento. O terceiro parágrafo vem nos dizer assim: o condenado, perdendo a Deus, perde também o afeto com o qual era amado pelas criaturas. A Santíssima Virgem, o anjo da guarda e todos os santos amam o homem enquanto vive na terra. Porém, tendo sido reprovado por Deus, o será também por eles. Não terá deles por toda a eternidade um pensamento benigno. Ao contrário, ficarão satisfeitos em vê-los nas chamas como uma vítima da justiça de Deus. Eles os desprezarão, amaldiçoarão e rirão dele em sua extrema miséria. Nossa, que forte, né? Seremos tão condenados que todos vão rir de nós, nada terá compaixão.
Até mesmo a mãe terrena do paraíso verá seu filho condenado sem se comover, como se nunca o tivesse conhecido. O pior é que, de toda aquela imensa multidão de condenados no inferno, não há um único que não aumente os tormentos de seus companheiros. Parte disso é causado pelo horror que um aflige ao outro. Parte pela raiva com a qual se enfurece uns contra os outros, e também pelo calor, pelo mau cheiro e pelo confinamento. Então você está lá condenado, tua alma está lá condenada, mas mesmo assim todos que estão lá não estão nem aí para você. E pior, eles querem te ver sofrer ainda mais. E no quarto parágrafo, ele nos diz: depois que o condenado perdeu a Deus, é com ele todas as coisas. Também permanece sobre a potestade do demônio. Deus já não cuida mais dele, deixando-o em pleno arbítrio do inimigo. Ai, o que ele não fará com esta alma? Sendo o demônio uma criatura dotada de sabedoria e fortaleza eminentíssima, tendo um ódio implacável pelos homens, pleno de fúria e ira, com um poder sem limites. O que não fará? O que ele não fará, meus irmãos? O que ele não fará? Você imagina, o demônio odeia o homem, odeia o homem. E ele, de posse de nossa alma, eternamente, imagine o que seria essa condenação. Imagine o que vai ser esse sofrimento na mão do demônio. Ele pode enrolar-se ao redor do corpo do condenado, feito uma serpente, e maltratá-lo cruelmente com os dentes, podendo introduzir-se em sua boca feito uma víbora venenosa, e com suas mordidas corroer e destroçar o pulmão, o fígado, o coração e todas as entranhas. Pode fazer com que ele engula metais derretidos e ofereça-lhe de comer escorpiões venenosos. Em suma, pode atormentá-lo de maneira que quiser a seu bel prazer, pois Deus se retirou e ele se tornou o Senhor despótico. Ou seja, ele se tornou o Senhor daquela alma. E ele pode fazer o que ele quiser. Lembram o que os historiadores falavam dos escravos? Como os seus senhores faziam com eles? Como era desumano? Agora se imagina o demônio. O demônio, o diabo, o que ele vai fazer com a tua alma cristã? Imagina. E com isso chegamos à primeira parte dos nossos afetos. E o nosso santo vem nos dizer no primeiro afeto a confissão. Ó Jesus, quão terríveis são vossos juízos e quão severa a vossa justiça. Ó, quão grande mal é o pecado e quão amargos são seus efeitos. Ser lançado fora do paraíso e amaldiçoado por toda a eternidade pelos escolhidos, despedaçados e oprimidos eternamente pela tirania do demônio. Eis aqui o prêmio do pecado. Teria eu acreditado até agora nestas verdades? Isto é exatamente o que agrava a minha malícia. Acreditei em um único pecado bastaria para me fazer perder a Deus e com ele toda a minha felicidade para sempre. E apesar disto, pequei. E o fiz sem nenhuma restrição, sem nenhum temor. Não saberei determinar se foi maior a minha cegueira ou a minha malícia. Ó Jesus, não afastais de mim a vossa misericórdia. Por isso a confissão, né? E o segundo afeto é o propósito. Mas o que farei? O que decido? Quero de qualquer maneira poder contemplar-vos em vossa glória. Ó Deus supremo e meu último fim. Mesmo que isso custe 1000 vidas, devo chegar ao céu para lá vos abraçar, meu amado Redentor, Jesus. Mesmo que só possa chegar a vós por meio dos mais cruéis tormentos, devo vos ver e amar. Ó minha querida mãe, e a vós, caríssimos escolhidos do paraíso, mesmo que seja à custa de todo o sangue das minhas veias. Esta é minha resolução, preferir morrer 1000 vezes e cometer um único pecado. Espíritos angélicos,
sedes testemunhas da sinceridade do meu coração. Sim, 1000 vezes morrer e nunca mais pecar, nunca mais. Hei de me confessar e me arrepender dos males que cometi até agora. Arrepender. Se arrepender e manter nesse propósito, por quê? Porque queremos ser salvos, né? Então, temos que focar nesse propósito. Nós temos que morrer para o pecado todas as vezes e, através da confissão, reviver na luz de Cristo. Por isso que o leitor fica tão implícito em nos dizer: não importa se eu vou perder todo o meu sangue ou qual que vai ser a tormenta na minha vida, mas eu preciso ter esse propósito de encontrar a salvação. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto 2. O condenado no inferno vê a Deus como o sumo mal. Olha que interpretação, hein? Assim é, quem perde a Deus como o supremo bem e encontra como o supremo mal, mas como pode ser que Deus, que é sumo bem e bem-aventurança do homem, se tornar o sumo mal e a única infelicidade do mesmo homem? Como pode, né? Escuta atentamente, alma minha, o que Deus faz com os condenados e conhecerás claramente essa verdade. E aqui o leitor vai separar em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo: Deus infunde e conserva no réprobo um vivíssimo conhecimento de sua beleza, com um ardente desejo de fruí-lo. Se a alma não tivesse no inferno um conhecimento muito maior do que tem nesta vida, evitaria o maior tormento. No entanto, como esse conhecimento é vivíssimo nela, ele representa vividamente a imensa felicidade, a bem-aventurança que poderia desfrutar de Deus, daí vem que ele experimenta uma amargura inimaginável, sendo impelida continuamente para Deus com os desejos mais ardentes, ao mesmo tempo que é rejeitada a cada instante pelo Senhor. Que tormento não experimentaria alguém por 1000 anos amarrados pelos pés e pelas mãos e sedento, que sempre estive vendo diante de si uma grande vasilha com a bebida mais deliciosa, não podendo alcançá-la com os lábios nem provar-lhe uma única gota? No segundo parágrafo, Deus conserva no réprobo a visão de seu rosto indignado. Deus jamais se representa aos olhos da alma condenada sobre outro aspecto, senão o de um Senhor sumamente indignado, sempre armado para a vingança e ocupado de atormentá-la e persegui-la. Ela se esforça com todo o seu poder para escapar dessa visão atormentadora, para fugir de sua presença e livrar-se de sua indignação. Mas quanto mais ela se esforça, mais Deus se aproxima dela, para fazê-la sentir o peso de sua mão e de toda a amargura de sua cólera. Não será difícil imaginar a atrocidade dessa pena, assim como apenas a visão do amabilíssimo rosto de Deus é suficiente para encher todos os bem-aventurados de uma alegria infinita. Da mesma forma, a visão do rosto irado de Deus é suficiente para imprimir em todos os condenados um terror infinito e uma dor infinita. Veja, meus irmãos, quem lembra daquela passagem do Velho Testamento, em que Moisés está com o povo lá naquela jornada de 40 anos de peregrinação no deserto, e tantos ali se revoltam contra Deus, se revoltam contra Moisés, e achando que eles estavam certos e tudo mais, Deus não abriu uma fossa gigantesca e engoliu todas aquelas tribos. Lembrando, né, que naquela época se dizia as 12 tribos de Israel, né, que descendiam dos 12 filhos de Israel, né, os 12 filhos de Jacó. E veja como Deus se mostrou a sua cólera e a sua ira. Além deles terem ficado 40 anos vagando no deserto, quando eles se revoltaram e achando que eram maiores, que tinham todo o poder, Deus os engoliu numa ira, olha, violentíssima, né? O terceiro parágrafo: Deus conserva a vida do condenado. O desejo mais veemente que um condenado tem no inferno é o de morrer, pois, conhecendo a impossibilidade de aplacar
seu Deus, irado contra si, deseja a morte como o único meio de se livrar das angústias. Mas em vão ele o desejará, porque enquanto Deus viver, o condenado também viverá. Assim como Deus conservará eternamente aos santos do céu para alegrá-los com novos prazeres, assim também conservará eternamente os condenados no inferno, para afligi-los sempre com novos tormentos. No quarto parágrafo, Deus conserva sua ira contra o condenado. Esse desgraçado amaldiçoará 1000 vezes seu pecado. Obstinamente, ele soltará suspiros lamentáveis, capazes de remover até mesmo as pedras. Derramará lágrimas suficientes para inundar toda a terra. Arderá por tanto tempo que se poderia dizer que por cada pecado mortal já teria sofrido em chamas por bilhões de anos. Mas tudo isso não acalmará a ira de Deus, nem jamais o moverá a piedade. O Senhor continuará mostrando-se indignado com ele e não cessará de aborrecer-se por toda a eternidade. Portanto, sabendo disso, o condenado se entregará a um desespero total. Enfurecer e enchear-se-á de raiva, e com extremo despeito morderá sua própria carne. E ainda não satisfeito com isso, conceberá um ódio eterno contra Deus, tornando-se, por assim dizer, um demônio vomitando contínuas maldições e blasfêmias contra o Senhor, tendo contra ele tal aversão que, se fosse possível, maquinaria sua total aniquilação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a alma se destruirá de tal modo que ela virará um demônio. Um demônio. E com isso chegamos à segunda parte dos nossos afetos. E o primeiro afeto que vamos tratar agora é o temor. Ó, quão agradável é ter Deus constante, e quão amargo é tê-lo irritado. Quão doce é experimentar a Deus como recompensador, e quão doloroso é experimentá-lo como vingador. Quão agradável é estar mergulhado em um rio de prazeres que Deus derramará sobre os escolhidos, e quão terrível é estar estagnado no abismo de todos os males que Deus fará cair feito chuva sobre os condenados. Quão doce é gozar de Deus por toda a eternidade, quão amargo é perdê-lo por toda ela. Como farei eu para livrar-me deste infinito mal? Ai, alma minha! Depois do pecado, não há outro remédio senão uma profunda rejeição do pecado e uma verdadeira confissão. A isso recorro e, voltando a vós, meu Deus, chorando com todas as minhas forças e com os suspiros mais dolorosos, digo-vos que me arrependo de ter pecado e vos dou a minha palavra que me confessarei. O segundo afeto que vamos ver agora é o arrependimento. Ó meu Deus, detesto e amaldiçoo de todo o meu coração todos os pecados que omiti até agora. Reconheço o qual mal agi. O pecado é o maior dos males em relação a vós, porque é uma ofensa cometida contra a vossa infinita bondade e misericórdia. E é também o maior dos males em relação a mim, porque é a ruína de minha alma, que é imortal. Eu o detesto e amaldiçoo de todo o meu coração. Ó, quem dera nunca tivesse pecado, meu Jesus. Quem dera nunca tivesse vos ofendido, meu sumo bem. Mas o mal já está feito. Eu vos perdi. Meu fim último e minha única felicidade. E não posso me reconciliar convosco, senão por meio da penitência e das lágrimas. O coração meu, arrepende-te, e não te contentes com uma dor mediana, mas dilata-te e amplia-te de quanto puderes para acumular em ti uma dor imensa. Sede testemunha disso, meu Jesus. Se tivesse 1000 vidas, desejaria consumá-las todas em penas e em tormentos, se assim pudesse aniquilar meus pecados. E assim quero me arrepender, e de fato me arrependo. Ó meu Deus! E essa vontade de arrependimento é minha intenção de renovar diante de vós.
tantas vezes quantos são as gotas de água que existem em todos os rios e mares. Supri o que me falta, ó meu Jesus, e oferecei o vosso eterno Pai em troca da minha dor e arrependimento. Aquela dor que tiveste no jardim por meus pecados. Que é arrependimento, né, meu irmão? E o terceiro afeto, vamos falar novamente do propósito. Mas como me comportarei daqui em diante? Não pecarei mais. Se não posso evitar o pecado, senão com a morte, escolherei de bom grado a morte, mesmo a mais atroz, para não pecar. Se não posso evitá-lo, senão à custa das ignomínias e desprezo, suportarei com prazer ser desprezado e maltratado por todos, para não pecar. Antes de pecar, prefiro morrer e me lançar a um forno ardente. Para esse fim, empregarei todos os meus dias e cada hora e momento em amar o meu sumo bem e permanecer estreitamente unido a ele. Gravai profundamente, ó meu Jesus, esses meus propósitos em meu coração, conservai-os nele, para que os jamais me esqueça de praticá-los. Veja, meus irmãos, que propósito, que propósito. Eu recomendo até, meus irmãos, que quem tiver a oportunidade de ler, procure este livro aqui, ó, Sermões de Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Estes sermões são tão perfeitos e tão iluminados que enchem o nosso coração nos mostrando aquilo que fizemos de errado. E com esses exercícios e uma profunda meditação, faremos com certeza um exame de consciência completo para poder fazer uma boa confissão, não é? Muito bem, meus irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos à conclusão da nossa meditação. Façamos a ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. E ofereço-vos as intenções que nela formei, e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedeis por mim e me alcançais esta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Neste dia especial desta meditação, pedimos que Deus nos afaste de todo o mal do pecado, para que não sejamos condenados ao inferno. Por isso pedimos a sua bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus irmãos!